começar com um alerta. No Hospital de Urgência de Teresina, 2 pessoas são mutiladas todos os dias. Em 2012, foram realizadas 664 amputações no HUT. A maioria dos casos provocada em consequência de acidentes de trânsito. E as vítimas são quase sempre jovens. Vamos ver a reportagem. Amputar a perna foi a experiência mais difícil da vida de Daniel. O metalúrgico perdeu um dos membros inferiores em consequência de grave acidente ocorrido há 2 anos. Daniel pilotava uma moto e, por imprudência, acabou atropelado por uma carreta. Aos 22 anos de idade, parou de trabalhar e vive hoje de aposentadoria do INSS. Porque tinha esmagado a perna na hora. Quando foi com 8 dias, teve que tirar e já... Para mim já não foi mais surpresa. Dona Cristina Tereza também perdeu a perna quando problemas circulatórios se agravaram. Há 1 ano e 8 meses, ela está nesta cadeira de rodas, mas ainda não se acostumou. Eu sinto vergonha demais e tristeza porque eu trabalhava demais e não sentada na cadeira de rodas. A amputação é a mais antiga cirurgia da história da medicina. Uma imagem que está associada às guerras e a doenças como hanseníase. Atualmente, são 2 as principais causas: complicações de doenças vasculares ou circulatórias, como aconteceu com Dona Cristina, e acidentes, como é o caso de Daniel. Não há obrigação de notificar cirurgias de amputações ao Ministério da Saúde. Por isso, é mais difícil conseguir os dados. Mas em Teresina, um levantamento feito pela TV Meio Norte revela que só no Hospital Getúlio Vargas são realizadas 6 cirurgias de amputação por mês. Mas é no HUT, o Hospital de Urgência de Teresina, que as estatísticas impressionam e assustam. Em 2012, foram 666 amputações. No Hospital de Urgência da capital, 2 pessoas são mutiladas todos os dias. Nesses 4 anos, o número de amputados por acidente de moto aumentou muito. Hoje nós temos em torno de 60% dos pacientes aqui que nos procuram amputados por acidente de moto. No início era um número bem menor, nós chegávamos de 35% a 40%. O depoimento é de Paulo André, chefe da oficina ortopédica do CI. O local confecciona próteses e órteses. No ano passado, foram atendidos aqui 21.007 pessoas, número que é ainda mais representativo quando comparado a 2009, quando passaram por aqui 3.145 pacientes. Em 4 anos, o número de atendimentos aumentou 7 vezes. O tipo mais comum é a amputação de membro inferior, são as pernas. Mas tem nos procurado também um grande número de amputados de membros superiores. Muitas vezes envolvendo o membro superior e membros inferiores. Membro ou até membros, no caso de amputação bilateral. São pessoas mais jovens? Sem dúvida nenhuma. A idade varia de 17 a 30 anos, coisa que normalmente é comum no acidente de moto. O Francisco Leonardo trabalha há apenas 5 meses na oficina ortopédica. Neste momento, ele está fazendo a colocação de um pé numa prótese. E o Léo, como ele é conhecido aqui, sabe como ninguém o quanto isso vai ajudar a pessoa que receber essa prótese. É que o próprio Léo, em 2007, perdeu um pé. Ele foi vítima de atropelamento e ficou sem um dos membros. Hoje ele trabalha aqui. Você era paciente e depois virou funcionário. Como é que foi essa história? A gente foi se interessando, né? Passado também por isso e sempre havia aquela vontade de ajudar também as pessoas que passaram pelo que eu passei. Aí, conversando com o Paulo, foi indo, a gente conseguiu. O que você sente quando você prepara uma prótese dessa, que ela está no ponto de ser entregue para alguém que vai começar uma nova vida? É gratificante poder ajudar as pessoas e saber que a pessoa vai ficar satisfeita em voltar a andar, se reabilitar é muito bom. Até os profissionais de saúde se espantam com as estatísticas. Politraumatismo hoje em Teresina é um caso de saúde pública. A pessoa que perde um membro, por mais readaptado que ele se encontre no futuro, é uma pessoa limitada. Sua capacidade de trabalho, a sua capacidade funcional limita muito, dependendo do nível de amputação e do membro amputado. Com relação ao tempo de recuperação, depende muito de uma boa reabilitação, de uma boa órtese prótese que ele possa vir a usar. Mas, sem dúvida nenhuma,
a limitação permanece, não existe prótese que substitua um membro normal. E o mais grave, tendo em vista que a maioria dos acidentes, dos politraumatizados, que pode evoluir para uma amputação, ocorrem em pessoas jovens, em plena capacidade de trabalho, paciente que tem toda uma vida produtiva pela frente e que é bloqueado diante de uma situação dessa. Veja o que diz o médico Wilson Rodrigues, que chefia a clínica de ortopedia do Hospital Getúlio Vargas. É o tipo de cirurgia que nem o médico, nem o ortopedista gostaria de fazer. O que a gente sempre fala, que eu comento muito com eles, é que antes de pegar uma moto, antes de tirar uma carteira de motoqueiro, ele deveria antes conhecer o CEIR, conhecer entidades que trabalham com pacientes amputados, com pacientes acidentados de moto. Então, para tirar uma carteira de motoqueiro, uma carteira de motorista, deveria antes ter a obrigação de conhecer entidades como essas que trabalham com pacientes amputados ou mesmo pacientes acidentados, para ele ver o risco que ele está correndo quando ele está tirando uma carteira de motorista, quando ele está se habilitando a guiar uma moto.